Olá, meu amigo e amiga. A ministra Carmen Lúcia do STF criou uma expressão que eu acho sensacional, porque ela define com precisão algumas criaturas que a gente se depara na vida pública aqui no Brasil. Disse a ministra Carmen Lúcia: "Eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu tenho medo da desinteligência natural." E esse tipo de desinteligência nos faz colocar em xeque alguns concursos públicos aqui no Brasil, como, por exemplo, o concurso que aprovou essa criatura para virar um servidor público, né? O senhor Sérgio Moro, que quer continuar na vida pública, mas exercendo agora o comando da administração pública. Mas será que ele tem noção do que significa administração pública? Como ele resolveria alguns problemas, né? Como, por exemplo, essa situação aqui que está rodando na internet. Ele se deparou com um acidente de carretas na estrada, a estrada ficou bloqueada. Mas aí ele veio com indagações que merecem reflexões da nossa parte. Vamos lá. Olá pessoal, estamos aqui no pedágio, na altura de São Luís do Purunã. Tudo parado, ó. Faz uma meia hora no mínimo aqui. Não tem informação do que está acontecendo, parece que estão tirando umas carretas que tombaram. Podiam talvez fazer outro horário, né? Como é que se tira uma carreta que está bloqueando uma estrada num outro horário? Tem um horário para tirar a carreta? Né? Tá aí. Gostaria da sua reflexão aqui no nosso portal, né? Gente, eu já coloquei essa tabela, que foi fruto de uma pesquisa que eu fiz junto à Justiça Eleitoral, mostrando o crescimento patrimonial dos patriotas bolsonaristas, né? Gente, é um negócio assustador, porque essa gente fala muito mal do governo Lula, que as coisas estão ruins, estão caras, o Brasil não prospera, imposto, enfim. E nós vamos desmascarar tudo isso. Mas olha, para desmascarar o programa que foi apresentado pelo Flávio Bolsonaro, esse programa aqui, Flávio Bolsonaro, presidente, para o Brasil vencer o atraso, diretrizes do plano de governo 2027-2030. Quando nós chegarmos ao Congresso Nacional, eu vou propor, porque vocês vão me levar até lá, eu vou propor se criar um tipo penal de estelionato para apresentação de programas inexequíveis ou programas de governos falsos. Porque é exatamente isso que o Flávio Bolsonaro apresentou. Um calhamaço de insanidades, de mentiras, um estelionato mesmo. Está apresentando para o eleitor, está dizendo, eleitor, olha só, eu quero te dar um calote, eu quero te dar um golpe. Porque tudo aquilo que estou escrevendo aqui, estou publicando, estou colocando no TSE, eu não vou cumprir absolutamente nada disso porque não é possível. Estou querendo apenas te enganar. E aí eu li com uma exaustão, né, a exaustão, o tal do programa da criatura. Gente, é uma coisa, é uma peça estelionatária uma atrás da outra, né? Eu fiz um resuminho aqui, mas para a gente desmentir os criminosos aí, a gente ia demorar muito tempo. Então selecionei apenas alguns pequenos trechos aqui do que apresentou a criatura, né? Em primeiro lugar é o seguinte, diz que vai investir em segurança pública. Vai investir em segurança, construção de presídios. Já mostrei aqui para vocês que é inexequível, não existe dinheiro no orçamento para a construção do tanto de presídio que ele disse que quer construir, e nem para operar o tanto de presídios que ele diz que irá fazer. Mas é o seguinte, quando você olha o que fez a turma dele, a Orcrim dele, comandada pelo pai dele, só houve desastre na área de segurança. Bolsonaro só gasta 6,5% de recursos previstos para a segurança até agora. Isso aí foi no primeiro ano de desgoverno. No fechamento do governo dele, o que se viu foi isso. O governo Bolsonaro corta 96% dos investimentos da Polícia Federal em prevenção e combate ao tráfico e outros crimes. É porque a competência principal em termos de segurança do governo federal é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal. A segurança pública no nosso país, como nós sabemos, fica a cargo principalmente dos estados, com as polícias militares e com as polícias civis. E agora os municípios também, com uma situação suplementar, com as suas guardas municipais. Portanto, quando esse estelionatário ele publica que vai fazer alguma coisa, vai combater o crime, o assalto de celular, a mulher que está sendo importunada, enfim, como é que ele vai combater? Isso é mentira. Ele não tem ferramentas para fazer isso. Mas trabalha com medo, né? Inclusive, numa parte do programa dele aqui,
ele promete castração química de agressores sexuais, né? Que, olha, isso depende do Congresso Nacional e é um fato que já foi levantado que é absolutamente inconstitucional. Mas cria pânico nas pessoas, né? Como se... E já está provado cientificamente que alguém que é submetido a uma castração química não deixa de pensar maluquice e não fica neutralizado para práticas de outros delitos de natureza sexual, não. Então é gente muito picareta, né? Mas bota medo na turma, né? O orçamento proposto em 2023 por Bolsonaro corta 97,5% dos recursos para novas creches. Só há dinheiro para 5 escolas. Por que eu levantei isso? Porque também no programa do estelionatário Flávio Bolsonaro, ele disse que vai investir em creches, que o Brasil não tem creches, que as mães precisam de creches. Está olhando estatísticas de mães de fato que precisam de creche no nosso país. Mas o que fez o pai dele quando esteve à frente do nosso país? Ele liquidou com programas na área de educação, atingindo principalmente as crianças, né, que precisam de creches. Várias matérias, né, que você pode encontrar falando disso. Governo ignora orçamento, extingue benefício e auxílio de creche fica no papel. Aí mais à frente no programa estelionatário, ele fala da carestia dos alimentos. Né? Fala de carestia dos alimentos, mas só que quando você analisa os dados, você vê o seguinte: inflação média de alimentos no governo Lula é cerca da metade da registrada no governo Bolsonaro. Inflação dos alimentos é de 57% no governo Bolsonaro. No governo Lula está chegando a 15% agora. Como ainda falta alguns meses, então provavelmente ela não deve ultrapassar 16% no acumulado. Então como é que esses estelionatários colocam medo na população, sempre com a ideia que a população é absolutamente imbecil, ninguém guarda absolutamente nada, enfim, mas eles jogam com tanta energia e tanta mentira, alguns fatos que eles criam, que muitas pessoas ficam até em dúvida. Detalhe, no governo do pai dele, ou no desgoverno, não teve aumento salarial. Os aposentados ficaram liquidados. O salário mínimo não aumentou. Os servidores públicos não tiveram aumento. Portanto, a perda de poder aquisitivo durante o desgoverno Bolsonaro foi infinitamente superior a qualquer outro momento. Até porque no governo Lula se teve ali reajuste de salário mínimo, reajuste na aposentadoria, reajuste de salário de aumento de salário de servidores, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma diminuição para quem ganha até 7.350. Enfim, são dados objetivos, mas o estelionatário, ele para convencer as pessoas, ele precisa ser muito convincente na mentira. Então, isso não poderia passar despercebido, né, gente? Tinha que ser um delito, né? Alguém que está querendo lesar a nação contando mentiras ou fazendo falsas promessas. Inflação no governo Bolsonaro atinge maior patamar para o mandato desde a primeira gestão de Dilma. Todas essas informações que eu estou falando aqui para vocês são informações científicas, informações de estatísticas, dados oficiais. A ANEEL reconhece que privatização da Eletrobras aumentará preço de energia. Por que eu estou falando isso? Porque no programa deles nós vamos reduzir o valor da energia, porque as pessoas pagando menos energia, o Brasil cresce. Mas como que eles vão fazer isso se eles justamente deram uma facada nas costas do povo brasileiro com a privatização da Eletrobras, que só favoreceu pequenos grupos lá dos lacaios, dos amigos de Paulo Guedes? Enfim, muita picaretagem, né? Outra situação aqui, ele, em dado momento do programa, ele diz, olha, precisamos ampliar as redes de depósitos, de silos para armazenamento de grãos, para suportar situações de mudanças climáticas. Assim. Só que o bandido do pai dele, aí não tem como a gente não falar essas coisas, gente. É bandido mesmo. Ele simplesmente liquidou com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que fazia o armazenamento de grãos para termos no Brasil um estoque regulador. O Bolsonaro liquidou, explodiu a Conab. Artigo: o desmonte da Conab e a política agrícola suicida do governo Bolsonaro. Vocês sabem quantos silos, quantas estruturas o governo Bolsonaro, o desgoverno, liquidou? 27 no Brasil inteiro, gente. 27. Tanto é que quando teve crise do arroz, o preço do arroz foi lá para a estratosfera
E aí o Flávio Bolsonaro não vai falar isso, né? Porque o Brasil não tinha estoque regulador, não tinha estoque regulador de grãos nenhum. Agora, no governo Lula, que isso tudo está sendo recuperado, está sendo tudo refeito, tudo sendo reestruturado. Tanto é que a gente não está tendo sustos em relação a alguns preços, né, de alguns produtos, justamente porque já começou a se ter essa possibilidade da regulação, do estoque regulador. Governo anterior fechou 27 armazéns, diz presidente da Conab, em meio à safra recorde. Então, o Brasil tendo uma safra recorde, é importante ter onde guardar a safra recorde. Então, foi isso que aconteceu, né? Índice de alunos que não aprenderam o básico de matemática aumentou no governo Bolsonaro. Por quê? Porque no programa deles está dizendo assim, olha, a educação é uma coisa fundamental, é principal. O Brasil está com péssimos índices no PISA, mas o Brasil está com péssimos índices porque já recuperou muito com o governo Lula, porque no governo do pai do estelionatário político, o PISA foi lá embaixo, o desabou a qualidade do ensino aqui no nosso país. Então, como é que a gente classifica esse tipo de comportamento, gente? Isso é para ser apenas uma infração ética, uma infração moral? Isso tem que ser criminalizado, né? Porque o cara está brincando com o povo brasileiro. O cara está querendo praticar um estelionato achando que todo mundo é trouxa. Mas aí a gente lê o programa, então, para esses programas serem apresentados e eles não terem ali dados técnicos, não terem verdades ali, é preferível que o TSE nem peça para ter programa. Os partidos se inscrevam lá e não apresenta absolutamente nada. E, enfim, não tem compromisso com absolutamente nada, porque tem um documento que não é cobrado, não é sancionado se não for exercido, é só um conjunto de mentiras, umas atrás das outras, né? Então, gente, hoje vou ficando por aqui, lembrando a vocês que nesse domingo vou fazer uma live muito legal aqui no nosso portal, às 18 horas. Vamos fazer análise do dia de amanhã, que vai ser um dia já com muita coisa acontecendo. O Lula vai estar lá na Vila Euclides. Certamente vamos ter imagens muito legais, muitos acontecimentos interessantes. E o Mundo Cão vai estar por aí também fazendo as suas peripécias, né? Lembrando a você que na segunda-feira eu espero você na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, para a gente lá dar um pontapé inicial, a gente conversar sobre o que nós faremos, as nossas estratégias, tanto na minha caminhada aqui junto com vocês, como também na caminhada do presidente Lula, que a gente quer que fature logo no primeiro turno, desmontando esse conjunto de mentiras desse bando de estelionatários, né? Bom, eu fico por aqui mais uma vez agradecendo a você também, que olha, está reforçando aqui a nossa jornada, sempre contribuindo aqui, clicando no nosso QR Code, tá bom? Olha, um grande abraço e vamos desmascarar mais essas figuras, tá bom? Até lá, tchau!